O artista é, na sua essência, um ser inquietante. Ele experimenta, cria, arrisca, se joga no abismo escuro da criação. E essa inquietação é o combustível para o seu trabalho, é o que torna a sua arte mais estimulante, distante do convencional, enfim, mais delirante. O nosso convidado de hoje é um deles. Trocou a segurança de uma profissão estável para se jogar no universo das artes. A gente tem o prazer de receber Gilberto Salvador. Gilberto, é uma honra te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço por poder participar de um programa que, no meu entender, tem uma característica de resistência à nossa identidade. Eu acho elogiável o programa e me sinto extremamente honrado de poder trazer um pouco da minha experiência de vida para o público. Gilberto, pelo que nós apuramos, o seu primeiro contato com esse mundo, com esse universo das tintas, essa profusão de cores e texturas nos quais você iria mergulhar mais tarde, né? Se aprofundar, aconteceu por conta do seu avô, né? Exatamente. Como é que foi isso? Bom, na verdade, eu era um moleque eu digo, acho que na época eu devia ter uns 6 anos, não mais do que isso. E o meu avô trabalhava na Metalma. Ele trabalhava num setor que preparava as tintas para fazer a impressão na lata de Flandres, né? E eu via ele preparar essas massas. E aí eu aprendi de forma orgânica, quase, como fazer uma tinta. O que era uma tinta? A tinta nada mais é do que um pigmento que pode ser até terra, né? Você macera com algum elemento que dissolva e que agregue. Está feito a tinta. E eu ganhei um presente da irmã do meu pai, da minha tia Soledad, que era uma aquarela. E era uma aquarela incrível, né? Porque era grande a aquarela. Como eu era pequeno, aquilo lá era uma coisa muito grande. E ganhei um caderninho para pintar. Só que ao lado da nossa casa, eu morava na Moca, eu morava na rua Xingu, que depois voltou a se chamar Dom Bosco, porque fizeram um colégio, lá tinha uma igreja Dom Bosco e tal. E aí, ao lado, tinha uma marcenaria. Então, eu vivia indo na marcenaria, pegando resto de madeira para poder pintar com a aquarela. E aí que começou, acho que talvez, realmente foi o primeiro approach. E tinha minha tia Carmen, que era a avó mais velha que tinha lá, ela tinha feito uma pensão que eu fornecia refeições para os operários das fábricas ao lado. E esses operários compravam as aquarelinhas que eu fazia. Eu era garoto. Eu estou falando já com 7 anos, 8 anos. E aí eu achava o máximo. E eu lembro que a minha tia Áurea, a nona, que a gente chamava de nona, ela falou uma frase que isso marcou muito na minha vida. Falou, será que vamos ter um outro Portinari na família? Porque o Portinari, para eles, era um grande ídolo, porque era do Partido Comunista, e a família tinha uma identidade com uma luta operária, né? Então, a minha nona meio que falou isso
É incrível com essas coisas, quando você é criança, marcam, Registra, né? né? Registra e meio que, é como se na sua bússola de navegação, alguns pontos ficassem marcados como você irá navegar. Né? Então, essa história das aquarelinhas foi muito interessante e foi muito intensa. Agora, em 1955, você ainda era um garoto, você foi ver a Bienal de São Paulo. E aí Isso. foi um momento marcante para você, né? Foi. Eu lembro que eu fui com um colega meu, o Jorge, ele que me levou. Ele falou: poxa, você gosta de pintura, você fica pintando essas coisas, vamos te levar na Bienal. E me levou na Bienal. Para mim foi impactante, porque eu jamais... Veja, eu nasci no Cambuci, me criei na Moca, que era um bairro tipicamente operário. Sim. De repente alguém me pega e me leva até a Bienal, que foi exatamente um ano depois de inaugurado o Parque do Ibirapuera, foi 55. E aquilo foi assim como se me tirassem de um planeta e me jogassem em outro planeta. E aí comecei a entender o discurso da arte. Aí comecei a entender o discurso da arte. E isso, obviamente, passou por muita consideração junto ao meu pai, de conversar. Meu pai era um camarada incrível, né? Que, falando da Segunda Guerra, meu pai é um camarada que deixa a faculdade de medicina, vai para a Itália para lutar contra o nazifascismo, por opção. Então, porque essa postura antifascista na família sempre foi estrutural. Não é que foi uma questão só ideológica. Era uma questão realmente estrutural. Então, e o meu pai era um camarada que, em função das ideias, foi ele que me fez ler Nietzsche, foi ele que me fez ler Marx, foi ele que me fez ler Engels. Ou seja, ele era o camarada, o copiloto. Né? Foi um camarada muito importante nesse sentido. Agora, tem um outro fator. Será que você também não começou a ler bastante porque você era fissurado já pela arte e toda a biblioteca infantil tinha um ateliê? Pois é. É uma coisa interessante, né? Porque quando nós saímos da Moca, a gente foi morar na Vila Prudente. E quando a gente foi morar na Vila Prudente, eu lembro que o governador era o Adhemar de Barros. Ele tinha feito um plano de fazer as bibliotecas infantis. E eu ia praticamente todo dia na biblioteca infantil, porque a biblioteca infantil, a gente era obrigado a ler, que é uma coisa que eu gostava, mas tinha uma oficina de pinturas. E para você ir frequentar a oficina de pintura, você tinha que ler antes. E eu lembro que eu ia praticamente um dia sim, um dia não, eu ia lá. Quando inaugurou a Biblioteca Infantil da Major Sertório, que foi assim um marco na inauguração dela, da Biblioteca Infantil da Vila Prudente, foram as minhas obras que foram escolhidas para estar na exposição de inauguração, lá como representante da Vila Prudente, né? E eu acho engraçado porque todo mundo fazia casinha, fazia paisagenzinhas e tal, e o meu trabalho já eram umas coisas abstratas, umas formas geométricas, já não tinha muito a ver com essa leitura realística, né? Que, de uma certa forma, a burguesia adora. Agora, um dos seus estímulos também nessa fase bem inicial da sua vida, e vamos dizer assim, da sua carreira, veio sob a forma de uma feirinha de Natal, né? Uma galeria ali do centro de São Paulo também. Isso. Essa história é incrível, porque são histórias que foram detonando mesmo. Nessa época, eu morava na Rua Maria Paula, no edifício Viadutos, que era do Artacho Jurado,
E era muito gostoso, porque eu vinha andando da escola pela Avenida Ipiranga, depois pegava a São Luís e chegava na minha casa. Nesse percurso, eu tinha uma galeria chamada Galeria São Luís e tinha a Galeria Atrium, que era no Conjunto dos Arvos. Eu entro nas Arvos e vejo que tinha uma feirinha de Natal. Ela vendia cartões. E eu fiquei olhando aquilo tal, e fiquei conhecendo o Naurício. O Naurício, grande amigo meu até hoje, né? E ele falou, você não tem uns desenhos pequenininhos? Dá para trazer aqui? Eu falei, não posso te levar. Nessa época, eu fazia vários desenhos meio na linha Aldemir Martins, né? Eu devia ter aí uns 16 anos, por aí. E aí levei lá os desenhos, sem a menor pretensão. Levei, 2 dias depois eu passei, ele falou, vendeu tudo. Você tem mais? Aí eu acabei levando. Eu sei que no final, ficamos muito amigos, e foi ele quem me apresentou o Gianfrancesco Guarnieri, que me convida para fazer a primeira exposição individual. Eu faço a minha primeira exposição na galeria do Teatro de Arena, de pinturas e desenhos, e foi uma coisa interessantíssima, né? A apresentação era do Jorge Maltner, que ele que tinha feito a apresentação da exposição, e eu lembro que a primeira obra que eu vendi nessa exposição foi para o João do Vale, tinha feito Carcará. O fato é que você começou a frequentar os ateliês de pintores e aí conheceu o Miguel Barros, né, que foi fundamental na sua formação, né, como artista. O Barros o Mulato, que como ele era chamado, ele tinha um fator, era muito engraçado. Ele morava ali perto da Praça da República, na Rua Araújo, onde tinha uma loja chamada Mary Claire. Ele morava em cima, num apartamento lá, e era o ateliê dele. Então, quando eu saía da escola, eu parava lá e ficava um tempo para poder aprender, para ver como é que ele fazia, o que não fazia. Ele foi quem me ensinou a preparar uma tela, como fazer os preparos iniciais para uma pintura em tela mesmo, né? E é exatamente nesse momento, que é mais ou menos próximo da primeira exposição, que eu começo a querer entender romanticamente que a pintura tinha que ter um fator motivador de mudança social. Era uma coisa romântica minha, que depois de alguns anos eu larguei essa postura e critico essa postura hoje, de forma muito contundente. Mas foi quando eu pintei uma série de mendigos, trabalhadores na terra, favelas, e foi a exposição que rebateu no Teatro de Arena. Depois dessa sua individual, você voltou a fazer uma exposição no Arena um pouco mais tarde. Mas aí você já estava envolvido com um grupo que se denominava Vanguarda Jovem. Isso. Olha só quem fala sobre isso. Imagine só, anos 60, início da ditadura, o partido do governo era o Arena, todo mundo era contra, todo o pessoal, todo o mundo da cultura era contra. E o Aldir Mendes Souza, brilhante pintor e cirurgião plástico, resolve montar um grupo, um quarteto chamado Vanguarda Jovem na Arena. Só que aí o Arena era um teatro de arena aqui de São Paulo, que já tinha um histórico maravilhoso. E lá fomos nós, e aí que eu conheci o Gilberto Salvador, que constantemente, em vez de lá para cá, são 50 anos, puxa vida, ele sempre mantendo um trabalho maduro e conciso. Mas o Gilberto Salvador, quando eu passei a admirá-lo mesmo, foi quando eu soube que ele tinha adotado 2 crianças. E isso sim, que para mim é um gesto de grande humanidade
E, em termos de arte, queridos, trata-se de vida, vidas humanas. Então, o Giba está aí até hoje, aprontando, expondo sempre, constantemente, uma energia enorme, um trabalho exuberante. Querido amigo Gilberto Salvador, meus parabéns. Muito interessante o Petikov. Realmente, a gente se conheceu por causa dessa exposição e a gente acabou fazendo mais do que uma exposição da Vanguarda Jovem. A inauguração do Vanguarda Jovem foi muito interessante, porque era uma exposição coletiva e que, na inauguração, aí você tinha alguns poetas fizeram uma sessão de leituras durante a inauguração. Então, estava o Lindolf Bell, estava o Maltner, estava o Cláudio Willer, acho que estava o Piva também. Roberto Piva. E tinha o Farias. A gente acabou marcando numa posição e eram artistas que não estavam ligados a uma determinada escola. E, por acaso, nós três não tivemos uma formação acadêmica no nosso trabalho, né? A formação acadêmica do Aldir era medicina, a minha futuramente depois se tornou arquitetura, e o Petikov, que seguiu a carreira dele de artista plástico mesmo, um grande artista plástico. Bom, aí nos tumultuados e provocadores anos 60, você entrou de cabeça mesmo nas vanguardas artísticas, né? Nos movimentos sociais, políticos. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Ok. Pode ser. Voltamos já com Gilberto Salvador. Estamos de volta para a nossa conversa com o artista plástico Gilberto Salvador. Gilberto, você foi um adepto do aeromodelismo, né? Você chegou a projetar e construir aeromodelos e diz que essa habilidade tem algo a ver aí com os trabalhos que você faz até hoje, né? Explica pra gente. É verdade. Bom, eu sempre fui muito fissurado com a questão do voo. Eu lembro que uma vez, quando eu dava aula na faculdade de arquitetura, eu lembro que uma aluna falou para mim, Gilberto, e eu pintava umas aves e tal. Você gosta de pintar ave porque você não pode andar direito. Aquilo, Marco, e talvez tenha uma razão de um redirecionamento. Mas acontece que quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu comecei a me interessar pela questão de fazer pequenos aviões, modelos que voassem. Então, eu acabei conhecendo um lugar chamado Casa Aerobras, que fechou o ano passado, né? E lá eu comprava madeira, cola e tal, e eles vendiam uns kits para você montar o avião. Vinha todo desmontado, você montava e tal. E eu, durante anos, eu fiz vários aviõezinhos e tal. E aí chegou um momento que eu resolvi começar eu desenhar os meus aviões. Eu tinha ganho uma prancheta grande do meu tio, e aí eu comecei a projetar aviões, e eram aviões um pouco diferentes dos aviões que estavam por aí, né? Eram asas deltas, pensando no voo do pato e tal. E isso foi se desenvolvendo, né? E, atualmente, eu utilizo determinados conceitos estruturais que vieram desse momento, né? Então, era uma brincadeirinha, mas que, na verdade, do ponto de vista de processo construtivo, ia ser uma coisa fundamental, né? Então, essa foi a história com os aeromodelos. Muito bom. Agora, como a gente estava dizendo, nos anos 60, depois do golpe militar,
você mergulha lá nas vanguardas artísticas tal, e nos movimentos sociais e políticos. Isso coincidiu com o momento que você começou a frequentar a FAU, embora não fosse aluno da FAU, né? Isso. Como é que era isso? Bom, eu estudava, eu fiz ciências sociais como ouvinte. E eu ia na Maria Antônia assistir às aulas. Então, eu assistia às aulas de ciências sociais, fazia o científico, eu fazia de manhã, aí à tarde eu ia como ouvinte assistir às aulas e acabei conhecendo a turma da FAU. Aí eu conheço o Cláudio Tosi, conheço o Chico Buarque, conheço uma turma que estava na FAU. Flávio Império? Nesse período, é gozado, porque esse período eu estava, na minha cabeça, estava claro que eu ia fazer engenharia naval. E nesse momento rompe e eu começo a me decidir para fazer arquitetura. Então, a FAU, ela veio como uma intenção muito mais vital do que conceitual. Né? Então, foi esse... Agora, vocês usavam a estrutura da FAU para fazer cartazes de propaganda, Sim. panfletos, coisas Pois desse é, tipo. aí foi lá na FAU que eu acabei aprendendo a fazer serigrafia. E foi quando eu fiz as primeiras gravuras. Eu lembro que a primeira gravura que eu fiz era em serigrafia. As matrizes eu fiz em casa. Meus pais tinham viajado. Eu aproveitei a cozinha da minha mãe e montei uma oficina de serigrafia. E fiz uma edição que depois eu reeditei novamente, que era o Proibido Dizer Não. Então, era uma placa do proibido e a palavra não, proibido dizer não, que era meio uma contestação à censura, a tudo que foi aquilo. Eu entro na FAU em 69. Em 64, quando tem o golpe militar, obviamente, todos nós ficamos impactados com esse ato, estelionato puro, que, de uma certa forma, nós reagimos. Nesse momento, eu participava da União Paulista de Estudantes Secundários. E eu já pintava, né? Eu vou dar um cortezinho só numa coisa, porque é o seguinte. Eu achava fascinante as propagandas de cinema na porta dos cinemas. Os cartazes. Os cartazes, que eram cartazes recortados. E aí eu comecei a entender que aquilo era pintura. Eu não precisava de uma tela. Eu comecei a usar exatamente esta linguagem, eu transportei para o meu trabalho. Então, na década de 60, praticamente os trabalhos foram feitos com eucatex recortado ou madeira recortada, onde eu pintava a mensagem que eu quisesse. Né? Como era uma questão de mensagem mesmo, e eu estava envolvido ideologicamente com um processo de contestar o que os Estados Unidos estavam provocando na América Latina toda, né? Eu, obviamente, acabei desenvolvendo trabalhos que iam tematicamente nesta vertente. Né? Me causou uma expulsão do colégio. Né? Eu estudava num colégio, que eu não vou citar o nome, colégio importante de São Paulo, e que em 64 eu sou chamado na sala do diretor, dizendo que eu tinha que ser expulso, porque a família dos outros alunos não gostariam que tivesse gente da União Paulista de Estudantes Secundários lá. Fui expulso, foi difícil arrumar outra escola, acabei indo para o Oswaldo Cruz, Colégio Oswaldo Cruz, com professores incríveis, incríveis. Né? Nesse período, o meu trabalho
vai ter uma vertente bastante acusativa, tanto da questão norte-americana no Brasil, quanto e da identidade brasileira, né? Quanto também da ideologia consumista que nós estávamos adentrando de forma ainda tátil, né? Então, quando eu faço uma série de trabalhos sobre chamavam os homens e as mulheres que pulam os cartazes de propaganda. Então, era mulher pulando cartaz da Cinzano, o outro pulando cartaz da Colinos. Então, tinha uma certa acusação nisso. E é exatamente nesse período que eu participo de um salão em Santos, que era o primeiro salão de arte moderna de Santos, e que eu ganho um prêmio junto com Antônio Henrique do Amaral. E o meu trabalho era um trabalho grande, 1, 2, 3, era uma mão recortada, fazendo os gestos, e uma boca com a bandeira americana rindo de uma mulher listada de verde e amarelo com cabelo azul e estrelinhas brancas. O 1, 2, 3 foi, e depois o ha-ha-ha, foram destruídos pelo Exército. Eu consegui depois salvar pedaços dela. Hoje eu recuperei o 1, 2, 3, nós refizemos em 84, mais ou menos. E o ha-ha-ha, um pouco depois, eu também resgatei a boca e um acabei resgatando ele inteiro, e hoje está numa coleção importante em Londrina e tal. Exatamente nesse período é que eu faço uma autocrítica ao trabalho que eu vinha desenvolvendo até 68 e passo para um outro trabalho que eu vou apresentar na Bienal de 69, que também desenvolvo na oficina da FAO. Eu comprei material, comprei aço inox, madeira, levava tudo para a oficina, e no horário fora da aula, os técnicos me ajudaram a montar. Fiz as 3 esculturas que estavam na Bienal de 69, que hoje fazem parte do acervo da Pinacoteca do Estado. Foram já esculturas que eram aço inox e como se fosse um elemento rígido, e desse elemento rígido pulsava a vida, pulsava o vermelho. E aí eu pus lâmpadas de neon para ficar aquela pulsação. Tem alguém que fala sobre o seu trabalho. Vamos dar uma olhada. Olha, o Gilberto é um artista que viveu um dos tempos mais interessantes e mais desafiadores da história recente do país. Ou seja, ele é muito jovem quando tem o golpe de Estado militar. E eu o conheci nessa época, anos 60, portanto. Ele ainda é muito jovem, ele expõe seus trabalhos com muita ironia dentro da pop art, com grandes críticas à situação tanto social quanto de costumes, tá? E ele ganha um prêmio na Bienal de Santos. Eu estava junto com a Araci Amaral nesse júri, e foi aí que eu conheci o Gilberto e ficamos amigos desde então. E ele foi muito importante na resistência contra a ditadura. Várias obras do Gilberto foram vandalizadas pelo CCC, pelo Grupo de Comando Caça Comunista. Ele é um artista muito atuante, mas ao mesmo tempo muito generoso, muito inserido nas questões da arte, mas ao mesmo tempo um homem muito voltado para as questões da democracia, da sociedade e da libertação de costumes. Mas o que me interessa, querido Gilberto, é perguntar a você que você foi um dos pioneiros a trabalhar na questão indígena, na questão dos povos originários. Você faz uma exposição ainda nos anos 70, né? E tratando desse tema. E junto com o tema indígena veio, evidentemente, o tema ecológico, o tema de preservação da floresta, do ambiente onde os povos originários viviam, né? Numa época em que eles eram perseguidos pelo governo.
E você já apontava esse problema. Como que isso aconteceu? Como que você se preocupou com os povos originários e com a questão da ecologia, num tempo em que, digamos, estava se iniciando essa consciência dentro do mundo cultural? Pergunta interessante, né? Primeiro, Fábio é um amigo, é um daqueles amigos que comeu na casa da minha mãe sem eu estar presente. Então foi muito... E a gente teve... Eu acho que talvez o Fábio seja uma das pessoas que mais acompanhou o meu trabalho em períodos muito significativos. Eu ia muito para o Rio, porque eu tinha um grande amigo no Rio, que era o Carlos Scliar, que tinha feito a guerra junto com meu pai. E eu acabo indo visitar o Roberto Burle Marx. E fico muito amigo do Roberto. E nesse momento o Roberto estava numa briga, porque estava sendo feito a Rio Santos, aterraram polders importantes, quebraram rochas importantes e tal. E o Roberto levanta isso para mim e levanta publicamente, fez uma guerra pública disso. E eu começo a levantar isso no meu trabalho, a questão do meio ambiente. E a questão do meio ambiente, no meu entender, o maior penalizado dessa ocupação alucinada e acéfala que nós tivemos do meio ambiente no Brasil, quem primeiro sofre são os povos originários. Com certeza. Então, eu lembro que havia uma Bienal Latino-Americana e que eu participo com desenhos sobre a questão gráfica da pintura corporal indígena, da maneira indígena, então que me interessava. E o meu trabalho vai indo para essa vertente do meio ambiente e de como o meio ambiente estava sendo degradado. Então, essa ligação minha com o meio ambiente, que o meu amigo Fábio levanta, ela foi uma ligação também muito orgânica, muito dentro daquilo que eu estava me motivando. Tem uma exposição que eu faço na Galeria Paulo Prado e eu fiquei cantando Aquarela do Brasil, porque todos os trabalhos tinham a ver com a questão da flora brasileira, etc. e tal. Agora, Gilberto, você se formou em arquitetura, trabalhou como arquiteto durante muito tempo, até que um dia, repentinamente, você rompe com a profissão. O que aconteceu? O que te levou a isso? Eu montei meu escritório de arquitetura ainda antes de me formar. E tinha uma clientela, trabalhei durante uns 10 anos com arquitetura juntamente com o ateliê de artes plásticas. Então, eu mantia praticamente os dois caminhos. E eu lembro que eu fui contratado para projetar uma casa de um amigo, num terreno ali em Pinheiros, e eu tinha feito um projeto que a gráfica do projeto, desde a ocupação do terreno ao desenho das portas, das janelas, tinha um conceito gráfico de linhas paralelas e tal. E eu tinha feito já o estudo preliminar, estava em fase de pré-executivo, quando o casal vem no meu ateliê e eles estão com as unhas sujas de tinta. Falei, ué, o que aconteceu? Ele falou, nós compramos todas as portas da casa numa demolição, que eram umas portas em uma viga, pinho de riga, e nós tiramos toda a tinta e vamos usar na casa. Eu parei. Aquele foi um momento chave, porque eu percebi o quanto que eu estava sendo prepotente e
quanto que eu não era arquiteto. Por quê? Porque o arquiteto, ele tem que entender profundamente também as emoções do proprietário. O desejo dele. O desejo, tal. E eu estava ficando chocado com o fato de que o cara passou por cima de todo um trabalho que eu tinha feito de portas, de desenhos de portas e tal. Eu chamei o meu sócio, eu tinha um sócio que trabalhava na parte de coordenar os desenhistas. Falei, olha, faça todas as modificações que tiver que fazer. E fui nadar. Fui para o clube, nadei. Dormi no dia seguinte, mando uma carta de demissão do IAB, para o CREA, e me demito como professor da Faculdade de Arquitetura. E não, chamei o meu sócio, falei, tem 40 dias para sair daqui, levar tudo, e acabou o arquiteto. Nunca mais, inclusive, a reforma do meu ateliê depois, eu contratei exatamente um ex-aluno meu da Faculdade de Arquitetura para fazer, porque eu não quis fazer para mim. Nem para você mesmo. Nem para mim. Mais uma mensagem, Gilberto, olha só. Ô, Gilberto Salvador, que alegria, grande amigo, grande guerreiro e, sobretudo, um arquiteto que pinta a realidade, a invenção, o ângulo vazio, cheio, tudo que pode ser visto e sentido, imaginado, você captura. Eu gosto muito do que você faz. E você sabe a melhor coisa que você faz, meu caro amigo arquiteto? É a indagação, é a busca, a inquietação e muita coragem. Beijo, sucesso, parabéns. Maria é uma pessoa muito especial. Sim. Em todos os sentidos, né? Assim, eu lembro que uma vez fiz uma exposição, teve uma exposição no Sesc, que participava ela, eu, o Ianelli e tal, e foi uma das primeiras vezes que eu estava usando cadeira de rodas. E ela me vê com a cadeira, e era uma cadeira que o Sesc tinha alugado, que tinha um botãozinho, ela me vê, ela vem correndo e senta no meu colo. Ela senta no meu colo e empurra o controle e a cadeira fica dando volta, né? Então, Maria, para, mas levanta. Né? Eu estou falando pelo fato de que eu tenho, primeiro, eu tenho um carinho muito grande por ela. Segundo, uma admiração, porque eu acho que a gente teve coisas ideologicamente muito alinhadas, né? E principalmente do ponto de vista profissional. Eu respeito muito a Maria como profissional e ela sabe respeitar muito os colegas. A Maria é um nome fundamental para a gravura no mundo. E eu fico muito orgulhoso de ser amigo dessa moça. E fora isso, ela é uma ardente defensora, né, da presença da arte em espaços públicos, né? Sim. Que é uma coisa que também faz parte do seu trabalho, sim, né? Sim. Mas antes da gente falar sobre isso, dá uma olhada no quadro que a gente produziu sobre esse assunto. A arte pública é uma forma vibrante de exposição da diversidade cultural e da efervescência criativa de uma cidade. Ela desempenha papel fundamental na democratização do acesso às obras de arte, permitindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam desfrutar e interagir com ela. Esse tipo de arte também se propõe a ser um instrumento para a requalificação urbana, transformando ruas, praças e prédios públicos em espaços vibrantes, belos e acolhedores. As esculturas ou as grandes instalações tornam-se pontos de encontro, inspiração e educação. As artes públicas atuam também como catalisadoras do turismo e atraem visitantes interessados em apreciar expressões artísticas do nosso país.
Gilberto Salvador é um mestre da escultura e das instalações públicas, com a característica de que as cores e a dispersão da sua obra no espaço propõem uma relação mais íntima, mais pessoal, instigando-nos a uma integração não apenas com o olhar, mas também física com a sua arte. E um de seus trabalhos expostos em praça pública é o famoso voo de Xangô, seu orixá. Isso, voo de Xangô. O voo de Xangô é exatamente, é incrível, porque o voo de Xangô está numa estação do metrô, no térreo, na parte externa, que é um gramadão grande, né? E abaixo tem um painel da Maria. Então, temos nós dois juntos na mesma estação. Muito bom. A questão da arte em espaço público, eu prefiro não falar arte pública, porque eu acho que toda arte é pública. Que público é outra questão. Mas arte em espaço público exige um compromisso muito grande da classe política. E esse é o grande problema que nós temos. Por exemplo, nós temos uma escultura do Nicolas Flavianos no Largo do Aroche, pichada, estragada, não se cuida. Nós não temos uma cultura pública de respeito ao patrimônio público. E quando eu falo respeito ao patrimônio público, é principalmente na área cultural. Então é uma coisa ainda muito complicada. Uma construção, né? Agora, no próximo bloco, vamos falar de uma outra paixão da sua vida, tá bom? Vamos lá. Você? Voltamos já com o Gilberto Salvador. Estamos de volta para a nossa conversa com o artista plástico Gilberto Salvador. A gente já vai abrir esse bloco com uma mensagem de alguém que fala sobre uma rara incursão sua no universo teatral. Olha só quem é. Gilberto, que prazer falar com você, falar para você. O que pouca gente sabe é que você está no DNA dos sátiros. Os sátiros existem um pouco por causa de você. Em 89, quando a gente fundou o Sátiros e foi montar a nossa primeira peça, Um Corpo Santo 2, revisitando no Estação Madame Satã, no Bexiga, você fez o cenário da peça. Mas mais que isso, eu me lembro que você fez um desenho já sabendo que a gente não tinha muita grana ou nenhuma grana, mas a gente não tinha condições de executar o teu cenário. E você carinhosamente deu um quadro pra gente, um quadro seu, para que a gente pudesse vender e assim produzir a nossa peça. E foi incrível. Eu me lembro que o Máschio do Pirandello, da Augusta, comprou o quadro e foi um valor altíssimo para os nossos padrões ali naquele momento. E com esse dinheiro a gente produziu a nossa peça, que foi um grande sucesso. A gente ficou 3 meses em cartaz, lotação esgotada, e a gente te agradece eternamente por isso, porque você, antes de qualquer coisa, vislumbrou ali na gente uma possibilidade. Obrigado e um beijo super carinhoso dos Sátiros. Obrigado, Ivan. Essa experiência foi muito engraçada, porque primeiro que o projeto deles batia com uma coisa que eu sempre fui um admirador do Marquês de Sade. Embora muita gente ache que era um autor pornográfico, ele era um autor que fazia obras que acusava como o poder vilipendia o ser humano. Né? O Pasolini, lá na frente, depois retoma
essa questão do Marquês de Sade quando ele faz o filme baseado na... É o Saló, né? Isso, Saló. E que é uma coisa para acusar o fascismo. Né? Quer dizer, no fundo, nunca se entendeu o Sade, e eu acho que o pessoal dos sátiros, quando abraça essa questão dos sátiros, eles colocam, no meu entender, eles colocam como rumo na bússola de navegação a questão do prazer como um fator de libertação. Independente da questão que esse prazer seja só sexual. Bom, só posso falar isso, que eles estão de parabéns, né, e que realmente eu sou um admirador da obra deles. Muito bem. Agora, a gente produziu um quadro aí sobre uma outra paixão sua, uma paixão da sua vida, além dos quadros e das esculturas. Dá só uma olhada. A prática dos esportes náuticos tem suas origens na pré-história, época em que nossos antepassados utilizavam canoas como meio de locomoção, transporte, caça e pesca. Com o tempo, a canoagem evoluiu das atividades de subsistência para as competições esportivas. As primeiras disputas aconteceram em 1866 em Londres e, em 1900, as competições oceânicas de barcos à vela se tornaram um esporte olímpico. Mais tarde, seriam incluídas a canoagem de velocidade e a canoagem da categoria slalom e ainda os catamarãs da classe Nacra 17 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Com a evolução tecnológica, outros tipos de embarcações foram surgindo para atividades de transporte e lazer, como as lanchas motorizadas e iates, entre outras, que permitiram uma integração maior dos humanos com os ambientes aquáticos. Desde a infância, Gilberto Salvador foi um apaixonado pelos esportes náuticos e pensou inclusive em ser um engenheiro naval. Mas assumiu a navegação apenas como lazer, a bordo de seu catamarã, seu tipo de embarcação preferida. Essa questão da vela hoje rebate muito na minha escultura. Né? Eu tenho, inclusive, projetos de esculturas para serem colocadas dentro do mar e poder fazer um diálogo com o meio ambiente marinho, formando, juntamente com a forma da escultura, corais artificiais, onde você possa mergulhar e ter outro tipo de relação. Mas a questão do esporte náutico, ele começa mais mesmo na infância, porque nós éramos sócios do Corinthians. E o meu pai remava. Ele começou a remar pelo Espéria e depois ele passou a remar pelo Corinthians. Eu era muito criança, eu ia com meu pai, ele pegava uma catraia ali no Corinthians, no negócio de barcos do Corinthians, nós subíamos o rio e íamos, quase ou um sábado ou um domingo, eu e ele, íamos nós dois, eu era bem pequenininho, fazer um piquenique nas praias que tinham acima, no rio Tietê. Tinham praias lindíssimas. Veja só, né? Isso não existe mais, não acabou. E depois de muito tempo, eu acabei me envolvendo com a vela. Velejei em algumas classes, velejei em snipe. Depois do snipe, eu fui para um oceânico, para um 26. Depois fui para um 32. Depois teve um catamarã, que esse catamarã, a gente restaurou ele, a gente trouxe do Rio Grande do Norte e reconstruí ele lá em São José dos Campos.
e depois foi para o mar, ficou uns 15 anos, aí eu vendi ele, quando eu afastei totalmente da vela. Eu me afastei da vela por questões físicas, porque você, para velejar, depende fisicamente de você, dessa mobilidade dentro do barco. Correto. Eu perdi isso. Eu perdi na hora que eu fiquei cadeirante. Então, mas eu utilizo todo esse processo construtivo dos barcos, eu acabo utilizando para fazer as minhas esculturas. Gilberto, você já participou de mais de 100 exposições coletivas, aproximadamente 80 individuais, acho que esses números estão aproximados, no Brasil, no exterior. Tem obras expostas, aí tem uma relação de países aqui, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Dinamarca, França, México, Argentina, são alguns, né? Entre tantos outros países. Então, um dos maiores críticos de arte do nosso país também te mandou uma mensagem. Gilberto, meu caro, é um prazer parar, pensar no teu trabalho, pensar em tudo o que você fez, na grandeza da tua obra, na persistência que você tem em buscar cada vez conceitos mais contemporâneos, mais instigantes, mais brilhantes e pensar na tua capacidade de produção, na maneira como você enfrenta cada vez a sua arte como sendo um percurso do teu destino. Tantos anos eu acompanho você e posso dizer que você é um exemplo de um trabalho feito a partir de um critério rigoroso do que é arte, no sentido de estabelecer formas que dialogam com formas. Eu penso que você não se deixar seduzir pelas propostas cotidianas inventadas todo dia como apreciação da arte, ou que seja arte, é uma demonstração de um caráter muito forte. Eu penso como você nesse aspecto, e a tua obra me ajuda a pensar que a arte não é outra coisa senão a invenção da forma, uma invenção que produz no ser humano uma nova conceituação do que é real. Eu penso então que a arte no ser humano tem o papel básico de aumentar o nível de consciência, e nisto você é um artista primordial, você é um artista exemplar no Brasil, cuja obra hoje, já de tantas décadas, é um exemplo de qualidade de produção, qualidade de pensamento, qualidade de conceito. Nossa. Jacó Kritovitz. Jacó é uma figura incrível, porque ele teve momentos muito presentes comigo, né? Eu lembro que a primeira exposição que eu faço no MASP, o catálogo foi dele, né? Essa exposição, o Reino Interior, eu fiz na Pinacoteca, eram gravuras, que foi também uma experiência incrível, porque eu queria fazer gravura em metal, não em cima de um papel industrializado, porque a gravura em metal exige que você mergulhe o papel na água. E aí eu quis fazer em papel artesanal. Não só queria fazer o papel artesanal, como eu quis fazer a formulação do papel. Aí eu contratei uma artesã papeleira que foi para uma fazenda de um amigo e ela ficou lá um mês produzindo o papel com um tipo de fibra de vegetais que eu tinha determinado. Fibra disso, fibra daquilo, fibra daquilo lá. Então ela fez a série de papéis. Esses papéis depois nós fomos fazer as gravuras, gravura em metal, e desenvolvemos uma tecnologia para imprimir em metal sem mergulhar o papel, senão ele se desmancharia. E foi uma exposição incrível. Eu acabei mostrando essa série toda na Pinacoteca do Estado e o Jacó foi quem fez o livro. Correto. Gilberto Salvador, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente precisa expressar a admiração pela sua trajetória, pelas suas obras, porque elas estão imbuídas não só de beleza,
mas também de conceitos fundamentais como o humanismo, a defesa da democracia, a defesa da liberdade, como bem falou o Jacó Klintovitz. Muito obrigado. Eu sou muito agradecido de estar podendo deixar um rastro um pouquinho da minha vida, né, registrado, através do Persona, que é um programa que eu admiro pela característica e pelo compromisso sociocultural que ele tem. Parabéns a vocês dois. Obrigada, Gilberto. Foi uma honra mesmo e foi um passeio e tanto pela sua história, que é maravilhosa. Obrigado. Bom, e a gente fica por aqui e se vê no próximo domingo. Até lá, muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Lembrando, né, que eles ficam disponíveis na nossa página no YouTube, para você ver, rever ou recomendar. Muito obrigado, até lá.